Estamos começando mais um podcast, esse episódio número 23 do nosso podcast Propósito, que a gente criou para trazer principalmente mentorados, mentores e parceiros de negócio. E hoje, cumprindo essa regra, já trazendo a Melissa Poleto, que já conheço há alguns anos, admiro o trabalho, eu tenho a honra de tê-la por perto, participando dos nossos projetos, e hoje eu e você vamos sair daqui mais ricos, mais prósperos e aprendendo, né, muito mais, inclusive, sobre liderança. Melissa Poleto, obrigado por topar estar aqui com a gente. Melissa que vem numa jornada longa, apesar de ser uma mulher jovem, ela tem uma jornada longa de mais de 20 anos como consultora. Nos últimos anos também como mentora e mentora de líderes e grandes empresas, grandes líderes, e também traz algo que a gente traz muito aqui no podcast, que é uma visão sistêmica. Quem está assistindo a gente aqui sabe que a cada uns 3 ou 4 episódios tem alguém que traz uma visão sistêmica e a gente sabe o quanto que isso contribui. Então, Melissa, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Edu. Sou muito grata por esse convite, principalmente porque sabe a admiração que tenho por ti, né? Pelo teu trabalho. Tanto é que estou na tua mentoria, estou contigo já há 1 ano, vai fazer em dezembro, né? Isso. E já estamos colhendo frutos juntos. E é sobre isso, né? Quando a gente tem uma verdade dentro da gente, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, a gente se junta com pessoas para nos orientar. E para mim é sobre isso, né? É muito fácil falar sobre mentoria de lideranças hoje para mim, porque eu compreendi de onde veio isso dentro de mim e isso tem muito valor. Então, quando tem valor, vale a gente falar sobre isso e trazer essas visões que eu, como uma engenheira por formação, também fiquei pensando, meu Deus, como a visão sistêmica veio para mim, de que forma, né? E ela chegou na minha vida e realmente ela mudou o meu jogo, e trazer isso para o mundo que eu estou há 21 anos faz muito sentido. Uau, muito bom. Da onde que você é, Melissa, eu sei, né? Mas para as pessoas que estão aqui assistindo hoje, e como que começou a tua jornada na consultoria, e daqui a pouco eu já vou te perguntar de onde que veio também, né, a ideia da mentoria. Perfeito, perfeito. Eu sou natural de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, sigo morando lá, ainda estou por lá. E, na verdade, a parte da consultoria foi de um grande mentor da minha vida, que é meu pai. Meu pai já está falecido hoje, mas ele que... Porque no meu primeiro emprego como engenheira, me dediquei muito e fui a primeira profissional dessa indústria. E eu sou de uma entrega muito grande, muito profunda. Quando eu faço com muito amor as coisas que eu faço, que eu me proponho profissionalmente. Sempre foi assim, sempre foi meu. Isso para mim é muito natural. E aí, quando eu vi que tinha oportunidade, que foi conversando com uma pessoa que tinha uma indústria e tal, eu disse, a gente precisa desse tipo de saber aí no nosso negócio. E aí eu fui conversar com meu pai disse, volta para casa. Eu era jovem na época, né, mais jovem do que hoje. E aí foi o empurrão que eu precisava, e é sobre isso a mentoria, né? Aquela pessoa que te dá aquela, segura na tua mão e diz, vamos que eu sei te mostrar esse caminho. E eu fiz esse caminho, foi bem desafiador, porque eu tecnicamente era muito boa, mas tinha muitas coisas que o empresário precisa saber que eu não sabia. Então foi desafiador, ainda é todos os dias, né? E ser empreendedor é um desafio, e hoje eu me instituo muito mais como uma empresária do que como uma engenheira. E a mentoria entrou nisso tudo por questões pessoais, na verdade. Por alguns desafios pessoais que se apresentaram na minha vida, e ali eu comecei a me desenvolver, e ao me desenvolver eu digo, eu posso compartilhar isso com outras pessoas, porque essa é outra veia da Melissa, né? Eu me considero uma eterna aprendiz, mas eu não seguro pra mim nada que eu aprendesse. Eu aprendi ontem algo, hoje eu vou conversar contigo sobre isso. Eu vou sempre transbordando, sempre. Muito bom. A consultoria é prioritariamente sobre o quê? A tua entrega como consultora? Então, a minha jornada como consultora desses 21 anos na Poleto Soluções de Gestão, ela foi muito galgada em normas de gestão, né? Normas internacionais reconhecidas mundialmente. E eu demorei para entender como esse universo da inteligência emocional e da inteligência sistêmica se conectava com esse universo de negócios. E aí, quando eu vi, eu disse, uau, tem algo muito poderoso aqui. E com essa minha jornada de 21 anos, e aí eu conheci empresas de todos os portes, né? Empresas de médio e grande porte. Eu tenho o privilégio de ter clientes muito bons. Tem alguns nomes que pode contar? Não sei como é que está o teu contrato aí. Sim, eu tenho clientes, né, grandes aí, como Ambev, Chandon, Neugbauer, as vinícolas lá da minha região, né? Vinícola Salton, Cooperativa Aurora, são clientes
imóveis também, metal mecânico, que é muito da minha região. Mas eu já atendi o Brasil inteiro, né? E fui auditora por alguns anos. E também esse ramo me deu, né? Por 5 anos eu auditei de terceira parte. E aquilo também me trouxe contatos e conexões poderosas. Eu sou muito grata por essa jornada, mas acreditem, pessoal, isso tudo só aconteceu porque eu me propus. Muitas vezes trabalhei de graça, só para receber o conhecimento. Então, assim, o início da jornada, a gente tem que estar 200% disposto a aprender, principalmente. E isso muda o jogo. Meu Deus, tu falou algo poderoso aqui agora, que a gente tem que fazer recortes disso, né? Já que a gente está numa fase de recortes. Mas realmente é isso. Se tu pensar, existe uma lei universal de dar e receber. Existe. E eu costumo brincar nesse nosso último evento agora, né? Nosso último Mastermind, eu falei muito sobre isso, né? A gente trouxe jovens para o palco, né? Pessoas com a metade da minha idade, tinha gente ali de 20, 23 anos. E eu falando, cara, olha só o tamanho da entrega deles. E eles falaram sobre isso. Tipo, cara, primeiro dei muito, tô trabalhando de graça. Tem gente que eu nem cobrei, olha o faturamento que eu gerei para ele. É isso. Ele tá pegando experiência, tá aprendendo. Só que a gente também vê muita gente hoje, primeiro querendo receber. Exatamente, sem fazer o caminho, né? Sem fazer o caminho. E eu digo assim, sem uma felicidade no coração, sabe, Edu? Eu percebo isso, assim, aquilo que eu falei pra mim é muito verdadeiro, assim. Desde o meu primeiro emprego, eu sempre me dediquei muito. Quando eu estou, eu estou. Eu não estou mais ou menos, né? Claro que eu tinha dias que, né, não, era uma indústria, tinha desafios às vezes monótonos, até porque ali que eu percebi que não era pra mim o CLT. Sim. Porque eu não gosto muito das mesmas coisas todo dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de variedade, eu gosto dos desafios, eu gosto de estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes e situações diferentes. É um pouco do meu perfil, né? Mas, claro, tudo isso só foi possível graças a esse apoio, suporte. Então, acho que a questão familiar é importante, a gente ter esse suporte e estar disposto a pagar esse preço. Então, essa inversão de valores, que é chegar no resultado rapidamente, infelizmente essa regra não existe, gente. Isso é uma ilusão. Por mais que o mundo está acelerado, as coisas não são nessa velocidade. É sobre isso. Nossa, muito bom. Por mais que as coisas estejam aceleradas... Na verdade, o mundo não é nesse sentido que funciona, né? Então, a gente está na era da informação, de muita aceleração de informação, mas nós somos seres lineares, né? Seres humanos, eles levam tempo das coisas. Construção é construção. É. Ao lado da minha casa agora, eu moro aqui perto do estúdio, é onde a gente está gravando, fica na Grande Florianópolis, e onde eu moro, existem 6 construções simultâneas ao meu redor. Eu estou quase um engenheiro, um pouco pedreiro, um pouco engenheiro, mas eu estou analisando o que tu acabou de falar sobre essa construção. Cara, eu sei exatamente o tempo que aquele prédio ele vai chegar na altura do meu. Eu sei exatamente, porque é uma construção. Isso. Ele vai colocar uma laje, ele vai depois colocar o tijolo, ele vai colocar o concreto, ele vai colocar a ferragem, ele vai subir mais um pavimento, ele vai fazer o isolamento acústico, ele coloca o isopor, depois outro. Todos os processos eu já sei. Cada andar. E aí tem gente que quer pular essas etapas, aí o prédio cai, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo que uma das grandes virtudes de um bom líder é a paciência. Ele tem que ter paciência, porque as coisas vão levar determinado tempo. Para se construir, para mudar uma cultura dentro de uma empresa leva-se tempo, para atingir determinados resultados, para desenvolver seu time, para compreender qual é a dinâmica que acontece ali, tudo isso tem que ter paciência. Né? Porque as coisas levam um tempo, mas por isso que eu sempre falo, onde tiver descrito sucesso aqui desse lado, tem fracasso e disciplina. E muitas pessoas não estão dispostas a fracassar. A maioria não dá resposta. As pessoas têm medo do fracasso, têm medo da rejeição, medo de não ser aceito, medo do que vão falar se der errado. Vai dar errado. É certo quando dois são Exato. A primeira certeza nossa é que vai dar errado. E aí o que acontece? Acontece que, como eu digo para alguns alunos meus, eu falo assim, cara, primeiro tu faz a tua entrega e tu entrega massivamente até testar. Ah, Eduardo, não deu. Mas testou quantas vezes? Ah, eu testei isso com 12 pessoas. Não, testa com 1.200. Não é com 12. No mínimo 120. Para daí a gente ter... Começar a validar. Né? Começar a validar. Agora,
E nesse começo vai estar errado. Vai ter ruído de comunicação, não vai entender exatamente como que é aquele processo, não tem, né, o jeitinho de que não é robotizado, cada cliente de um jeito, é um formato. Né? Essa semana eu escutei de um mentorado meu, nossa, mas tu me entregou aquela copy, tu me entregou aquele texto de abordagem, eu mandei para todos eles e não funcionou. Daí eu fui olhar, eu falei, mas é claro que tu fez Ctrl+C, Ctrl+V para todos, tu não adaptou nada, nem o nome. Tu deixou bom dia, como você... E tu não colocou nem o nome, a gente combinou sobre isso. Ah, é que eu não tinha entendido. Então, é óbvio que vai começar errando. Exato. É natural. Mas tem que começar. Né? Mas tem que começar. E é por isso da questão da inteligência emocional, porque tudo isso que tu falaste aí é sobre inteligência emocional. Então, saber lidar com os fracassos, saber ter essa paciência, saber regular que a gente depende dos outros para chegar em resultados maiores e melhores. Então, tudo isso é sobre inteligência emocional. E quando eu fui fazer, eu sempre falo, eu sempre conto essa história, né? Que foi o primeiro curso na minha vida, e foi em 2018, que eu escolhi fazer. Porque todos os outros, alguém escolheu por mim. Olha só que louco, né? O meu pai, ele disse assim, vai fazer engenharia de alimentos que ninguém nunca vai deixar de comer na vida. E eu fui fazer. Aí eu fui fazer, e aí eu entrei no ramo de certificações, eu comecei a fazer todos os cursos de norma, porque o trabalho exigia. E assim eu fui. Até que um dia eu estava sentado numa auditoria, estava em Lages aqui, em Santa Catarina, uma auditoria da Ambev, à noite jantando, passando assim, o Instagram, e tinha lá inteligência emocional, eu vou fazer esse curso. Porque eu falava muito isso, e eu acho que as palavras têm muita força, essas palavras chegam para nós, a gente tem que cuidar o que a gente fala, né? E aí eu escolhi fazer, eu saí de lá muito transformada. E lá já começou a mentoria, porque lá a gente saía preparado para aplicar sessões de inteligência emocional. E eu já joguei pro mundo. No aeroporto, eu abri meu Instagram e eu disse, ó, quem quiser gratuitamente uma mentoria de inteligência emocional, Perfeito. Eu tenho 3 vagas. Olha só, tu aprendeu, 2018. entregou. Exato. Entregou gratuitamente. E lá que testar. começou. Isso. Só nunca foi assim, eu posso dizer que de dezembro pra cá, que é um foco realmente, é um reposicionamento, a mentoria pra mim, mas eu atuo com mentoria desde lá. E foi algo que foi, minha mãe faleceu em 2016, eu fiz por mim. E eu acho que esse também é uma chave muito preciosa. Aquilo que você faz por você, porque você precisa se desenvolver, tem muito valor para ensinar o outro. Isso muda muito o nosso jogo também. Então ali eu percebi o quanto a inteligência emocional podia transformar. Só que nem eu falei, conectar com tudo que eu já fazia há 21 anos vem acontecendo de dezembro para cá. E com muita potência e muita responsabilidade também por aquilo que eu faço. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, e vale a gente mostrar na rede social para a galera, é que todo mundo está apto a ensinar algo a alguém. Não seja egoísta ao ponto de não ensinar aquilo que você já sabe. Tem gente que está no nível 1, ensina para quem está no 0. A maioria está no nível 0 sobre determinado assunto. Se você está no nível 5, ensina para quem está no 4, no 3, no 2. Se você está no nível 8, ensina quem está para o 7, para o 6. E o teu melhor mentor é aquele que está 1 ou 2 passos atrás de você. O seu aluno, né? E o seu mentor é aquele que está 1 ou 2 passos na tua frente. Porque senão começa a descolar demais o conteúdo. Aí vem a comparação, você se sente muito menor, é sobre isso. Então, essa entrega, a gente tem que saber sempre isso. Todo mundo está preparado e pronto para entregar algum conteúdo para alguém. E o teu mentor, ele está 1 ou 2 passos de distância de você. Essa é a melhor conexão que a gente tem. E como tu já tinha essa experiência de 20 anos como consultora, não vou dizer que foi fácil, mas deve ter sido tranquilo tu olhar, caraca, olha o tamanho da minha bagagem para agora começar a entregar não só entrando na empresa como consultora, mas também como mentora, porque muita gente, muitos homens, muitas mulheres, muitos líderes querem aprender esse passo a passo que tu passou. Porque a melhor mentoria que a gente vende é a da nossa história, porque ninguém tem uma história igual a outra. Toda história é única. E se eu quero aprender a tua história, a melhor mentora do mundo sobre a história da Melissa Poleto é a Melissa. Exato. O melhor mentor do mundo sobre a história do Eduardo Arruda é o Eduardo Arruda. Exatamente. Então se eu quero aprender aquela jornada ali, eu vou falar com aquela pessoa. Exatamente. E foi assim, mas igual, né, tu tem um papel forte nisso. Porque tu me ajudaste muito a perceber essa junção. Por isso que eu falei, né, esse foco vem também com a tua condução e eu sou muito grata a isso. Né, a gente caminha, pessoal, e a gente encontra as pessoas certas nesse caminho. O Eduardo, para mim, é uma das pessoas certas que me ajudou a enxergar isso e ver, nossa, olha a potência que tu tens de conhecimento de gestão de negócios, reunindo com 2 saberes de habilidades que a gente chama soft skills, né, e que trazem a diferença.
E esse mesmo processo foi quando eu fui fazer constelação. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E eu sou assim, né? Se eu me interesso por um assunto, eu comecei a ler um livro na pandemia e eu disse, isso aqui tem alguma coisa aqui que eu quero saber o que é. E aí eu vou lá, eu escolho uma boa escola, eu sempre pesquiso antes de me entregar um estudo e eu tô sempre estudando, porque eu sou eterna aprendiz, então pra mim é natural querer mais conhecimento sempre. E aí eu fui lá e fiz e foi pessoalmente uma transformação muito grande. Eu sempre digo assim, foi um aprofundamento pessoal. E aí, quando eu entendi que existia dentro das constelações a constelação organizacional, foi ali. Ali o jogo mudou de novo. Eu disse, meu Deus, aqui tem uma potência muito grande. Que ainda é desafiador, porque é algo novo, mas o empresário que se abre para uma constelação organizacional, o tamanho dos ganhos para o negócio dele é incalculável. E como que é esse desafio, se é um desafio ou não, levar esse tema para dentro do mundo corporativo? O mundo corporativo que veio tradicionalmente de uma escola muito matemática, muito científica, né? De 1 mais 1 é 2, né? Eu me formei em administração, então a minha escola dos negócios, né? Essa é a minha raiz, apesar de eu brincar muitas vezes, né, com meus alunos, né? Cuidado para não ficar só abraçando árvore, vamos para o modelo de negócio, vamos executar. E como que é, então, trazer uma visão, né, de um conteúdo que talvez o líder, o empresário, o CEO, não esteja tão acostumado com uma literatura diferente da escola da administração, do marketing, dos negócios, das finanças, trazendo uma visão talvez mais terapêutica, uma visão mais sistêmica para dentro de grandes organizações. Como que incluir, né? É desafiador? Não é? Aceitação? Eu sinto assim, né? É um paradigma, porque é um método novo, né? Não é tão recente, mas ele é relativamente novo. Mas eu costumo avaliar assim, se é verdade para mim, eu não me interesso muito se tem gente que concorda ou não, eu vou jogando. Porque como é que eu faço, né? Eu trabalho as questões reais dentro da empresa, porque na verdade a constelação ela é uma ferramenta. O que rege isso, pessoal, são 3 leis, ordem, pertencimento e equilíbrio, que agem sobre relacionamentos. Então, qual é a grande questão para mostrar para eles como é que funciona ou não? Através das relações humanas. E pessoas vêm sendo um foco muito importante. Então, há uma abertura nesse sentido, se a gente soubesse comunicar com esse público-alvo, conforme o que é dele, né? Então, as pessoas... um exemplo simples, né, que eu sempre dou assim, eu tenho muita rotatividade num setor. Naquela área, sei lá, o processo de vendas está sempre entrando, saindo, gente entrando, saindo, e a gente não tem jeito de reter. Então ali pode ter 2 problemas das leis. Ou é a ordem, que eles não estão respeitando a ordem de quem já estava na empresa antes, ou é uma questão de equilíbrio. Estão pagando muito e recebendo pouco, cobrando pouco, ou estão o inverso, né? Pagando pouco e cobrando muito desses funcionários. Então a rotatividade é um sintoma de não cumprimento das 3 leis. Então quando a gente vai por essa viés, quando a gente sabe ajustar a narrativa, eu acho que há um campo de abertura. Porém, todavia, contudo, entretanto, né, a gente sabe que uma constelação requer uma abertura de campo para identificar algumas coisas. Então aqui eu sinto que às vezes eu ainda não estou conseguindo fazer no volume que eu gostaria de constelações organizacionais ainda não. Mas quando há essa abertura, os ganhos são muito grandes, né? Eu fiz para 2 sócias que são minhas mentoradas de um escritório de contabilidade e a gente passou por todos os processos e elas saíram com ações focadas, porque essa é a minha facilidade. Como eu estou há 21 anos nesse mercado, gente, eu consigo direcionar ações conforme o que apresenta no campo. E isso que eu demorei para ver. Porque uma coisa é a gente estudar a constelação organizacional e nunca ter estado nesse ambiente. E eu estou nesse ambiente há 21 anos. E aí, isso é mamão com açúcar para mim. E aí tu une esse tripé poderoso, né? Que é um conceito técnico organizacional, um conceito científico da organização, o conceito sobre a liderança, né? Você é criadora do Lidere-se. Isso aí. Então tu entendes muito sobre liderança e também tu trouxe e te aprofundou muito nessa visão sistêmica. Então quando tu percebe o líder, a importância do líder, da liderança, do liderado, a organização e quanto que ela se relaciona com isso, e uma visão onde tem uma narrativa da postura da ferramenta sistêmica, exato, igual você trouxe, isso tudo se conecta e leva essa empresa para resolver soluções e caminhar para o mais.
E principalmente para a humanização dos negócios, que é uma coisa que vem se buscando, né? Todo mundo sabe, né? Os grandes players, os grandes empresários, eles sabem que o melhor do negócio deles são as pessoas. E então aqui eu tenho ferramentas e saberes muito importantes para esse olhar, para fazer realmente uma inclusão que faça e torne essa empresa mais competitiva em termos de resultado e engajamento. Porque outra coisa que está muito desconectada, porque eu atendo empresários na mentoria, é não ter clareza do propósito do seu negócio. Muitos ainda trabalham focados no resultado financeiro. E não é sobre isso, né? O resultado financeiro é um resultado, pessoal. A motivação, o motivo da ação tem que ser outro. E aí as pessoas não estão se conectando. E os perfis comportamentais dos jovens são outros. A quantidade de estímulos que eles têm são outras. Então a gente tem que se adequar. Então eles acham muito que as gerações não querem nada com nada. Não é sobre isso. Não é que eles não querem nada com nada. Eles querem propósito. E aí o empresário está sendo, né, eu sempre digo assim, o empresário tem o CEO que merece, tem o diretor que merece, tem o gerente que merece. Então assim, comece a se transformar, a se liderar de dentro para fora que o jogo vai mudar. Mas vai ter que olhar para as suas questões. Esse nome bom aí, onde é que nasceu? Lidere-se. Foi muito especial, porque quando eu fiz a Roda da Vida, não sei se vocês conhecem, mas a Roda da Vida a gente olha para todas as áreas da nossa vida, né? E eu costumo aplicar a cada 3, 4 meses a Roda da Vida na minha vida, para entender como é que eu tô, né? Fazer uma autoavaliação, assim. E a espiritualidade estava baixa o ano passado, né? E aí eu comecei, tanto que hoje é um valor do meu negócio, a espiritualidade. Então eu comecei a olhar para mim, olhar para esse algo maior, essa condução maior, que eu acredito que existe um algo maior que nos conduz. E me prova a todo momento que isso acontece realmente. E nessa meditação que eu fiz na manhã, me veio essa frase. E eu tenho como meu sagrado, eu tenho as palavras. No entanto, eu escrevo muito bem. É uma coisa que eu faço pouco hoje em dia. E falo também, eu tenho o poder da oratória. É uma coisa que é meu, é um dom meu. E aí eu meditando veio lidere-se e liberte-se. Veio a frase completa essa. E aí eu lancei então a mentoria chamada Lidere-se. Nossa, mostra pra câmera esse... Então eu lancei o Lidere-se. E o Lidere-se é essa mentoria focada em empresários, gestores, líderes, pessoas que têm carreira, que querem realmente mudar o seu jogo, mas só tem um caminho. É de dentro para fora. Não tem como fazer o inverso. E eu descobri isso comigo. Quando eu comecei a liderar e parar de me vitimizar de situações, de pessoas, de achar desculpas, de procrastinar as minhas decisões, mudou muito. Tanto é que o ano passado chegou essa frase, eu comecei a jogar pro mundo e as pessoas muito chegam para mim e dizem, nossa, você tá diferente, você tá com um brilho diferente, é sobre isso. Estou me liderando, gente, estou me liderando fortemente. Já que a gente entrou no Lidere-se, né? O que as lideranças mais estão precisando hoje? Quais são os desafios? O que eles trazem muito latente é essa questão do propósito, onde pela visão sistêmica a gente trabalha através de uma frase que é para que eu acordo todos os dias, né? Então a gente vai profundo nisso, porque na visão sistêmica, em muitos momentos a gente está numa missão até para o sistema familiar. Então muita gente faz a sua primeira formação, o seu primeiro emprego numa missão. E isso muitas vezes até nos adoece e nos pesa. Eu sou um exemplo disso, né? Eu atuei como engenheira de alimentos há 1 ano e meio, depois eu já fui trabalhar em gestão e outras coisas maiores. E diante disso eu percebo que eles têm essa questão do propósito que não fica claro para eles, porque muitas vezes eles herdaram essa cadeira. E eles não conseguem, e aí quem senta na cadeira do fundador, por exemplo, né? Eu tive um exemplo de uma mentorada que ela sentou nessa cadeira, o pai já se afastou do negócio e ela assumiu. E aí tu tem a pessoa que senta, o herdeiro que senta nessa cadeira, ele tem 2 paradigmas fortes, né? Um é como eu posso quebrar essa empresa, então eu fico com esse medo e aí trava a pessoa. Ou então essa pessoa sente como eu posso ser melhor que meu pai, nossa, eu vou fazer essa empresa crescer mais. Então são 2 travas, né, inconscientes ali e que a gente acessa. Então o empresário tem muitas travas. Às vezes por estar herdando e às vezes por não saber o seu valor e não ter escolhido essa cadeira foi herdada. Sim. Então esse é uma dor latente deles. E a segunda é como lidar com as pessoas, né? Nessa parte de inteligência emocional. Então eu mostro para eles o que é deles, que eles não estão lidando bem.
Tanto é que tem uma que ela fala, né? Quando a Melissa me disse, senta na tua cadeira e assume o teu lugar, eu mudei o meu jogo, mudei minha equipe e hoje nós estamos muito melhores. Justamente porque ela compreendeu que ela estava sendo meio mãe desses funcionários e o resultado não acontecia. Então é sobre isso, assim, né? É sobre lidar com as pessoas e lidar com as suas questões. Só que a gente sempre acha que o problema está no outro, né? E na verdade. Não, mas é que o outro, é que a empresa, o liderado, o líder, sabe o que é o fornecedor? Eu viajei 18 estados, né? Dando treinamento. E aí as pessoas falavam uma frase em todos os lugares para mim, a mesma frase. Eduardo, é que aqui é diferente. Querendo trazer o vitimismo, de que aqui é difícil, aqui é muito quente. Aí depois eu viajava, aqui é muito frio. Aqui as pessoas são muito pobres, aqui isso aqui, as pessoas são muito ricas. Isso. E todas essas informações... É muito exigente. Nossa, o cliente aqui é muito... E todas essas informações eram como vitimismo. Exato. Sem ter autorresponsabilidade de falar, aqui o nosso formato é assim, sendo assim a gente entrega assado. Exato. Perfeito. Entende? E as pessoas têm a mania de olhar, né, para fora e apontar ao invés de se liderar. Se liderar, né? Exatamente. Por isso que o lidere-se, ele vai um pouco em CPF, que eu digo, né? A pessoa resolve investir em si e olhar para as suas questões. Então ela sai dali com algumas chaves, né? E para depois conseguir atuar isso dentro do negócio, mas é aquilo que eu falei, é o início de uma jornada, o lidere-se. Muitos acham que vão sair dali e já muda tudo. Não é isso, gente. De novo, né? É uma construção. É uma jornada, é um passo a passo. Então, sai dali consciente, né? Eu fiz um encerramento com uma turma e foi muito interessante. Eu sentei na ponta, só deixei eles falarem, assim. Eu fiquei impressionada com o nível de consciência de que eles hoje sabem que quando eles travam o que tem por trás, e quando eles estão procrastinando o que está acontecendo. Eles têm consciência. Então eu sempre costumo falar assim, né, que depois que eles vêm, não tem como desver. E aí é inevitável você parar de usar esse vitimismo contra você mesmo e assumir a sua autorresponsabilidade. Então é um processo de orar e vigiar, né? Fica andando e um passinho por vez, gente. Não é virar o jogo da noite pro dia. Não tem. Nessa geração eu costumo brincar, né, que a galera gosta do hackzinho. Ah, me dá esse hackzinho aqui, essa informaçãozinha aqui que vai mudar o meu jogo, sabe? Ah, então tá, posta às 6 da manhã que vai viralizar. Tipo, não é assim. E se viralizar, o que você vai fazer Exato, com isso? que você vai fazer isso, com né? isso. Não acontece Não. assim. Pode ser mais simples? Pode. Pode rodar mais natural? Pode. Mas o trabalho exige muito suor, exige Exato. estratégia, exige posicionamento, exige postura, né? Exato. E exige paciência. E principalmente eu acho que é verdade, sabe, Edu? Quando for verdade pra ti, eu sou bom nisso. E eu acho que muitas pessoas, a tendência nossa é nos criticarmos muito e não vermos os nossos talentos, as nossas potencialidades. É que nem essa questão das palestras, por exemplo, né? Eu falei pro Edu, né, que tá na hora de eu me posicionar como palestrante, porque eu realmente entrego muito, eu faço bem isso. Mas eu não me posicionava como, então eu tô percebendo, olha, faz tempo que eu faço, gente. Então assim, agora eu tô me dando conta, poxa, palestras, por quê? Porque ali eu consigo, e eu sempre falo isso, né? Palestras pra mim é jogar sementes daquilo que é verdade pra mim. Então assim, eu não tenho vergonha de fazer palestra, eu não tenho vergonha de abrir uns stories, eu não tenho vergonha de vender o meu produto, porque eu acredito verdadeiramente no valor disso. Porque isso transformou a minha vida, se transformou a minha vida, quantas pessoas pode transformar? E numa visão bem prática, também costumo dizer para os alunos que quem aparece mais vende mais. É. Então, Não é nem que é melhor, né? Não é nem melhor. Se você aparece mais, você vende mais. Se você está em cima do palco, você tem autoridade. Isso aí. A gente é mais criticado? Também é. Mas e aí assim, quem liga para isso vai travar. vai travar. E quem né? é adulto? Porque o adulto sabe que vai ser desafiado, que vai ser criticado e vai estar conectado com o seu propósito. Exatamente. E vai fazer mesmo sendo criticado. Lembrando que quanto mais crítica, provavelmente mais sucesso você está fazendo. Exatamente. É uma frase que eu gosto muito, que é: a crítica é o termômetro do sucesso. É. Ninguém costuma criticar, pensa num país pequeno ali, sei lá, ninguém costuma criticar o Peru. Ah, nossa, o Peru está incomodando o mundo, sabe? Exato. Ninguém costuma, sei lá, criticar a Nigéria. Agora, alguém já criticou os Estados Unidos? Com certeza. Alguém já criticou a China? Alguém já criticou a Rússia? É lógico, porque são grandes. Se são grandes, se posicionam, geram resultado, sabe? Tem uma postura mais ativa e contribuem. Exato. Né? E sendo assim, vão ser mais criticados. Exatamente. Então, se eu tenho medo de ser criticado, provavelmente é porque eu tenho medo de crescer.
E muitas vezes essa crítica, o pessoal começa dentro de casa, na família. E aí já tem gente que trava. Então, assim, se afaste com respeito. Isso. Entendeu? É Isso. simples, se afaste com respeito. Então, tem uma mentorada minha que ela falou, né? Eu percebi agora que eu tô presa nisso. Então, te afasta com respeito, porque senão a gente não cresce. Então, assim, às vezes vem dos lugares que a gente menos espera, mas chega. Tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falei, o sucesso está aqui, vai ter disciplina, constância, fracasso desse lado aqui. Então, assim, quando eu falo da academia, né, que eu falo, vou lá e eu digo assim, né, mente forte para suportar a missão do coração. Porque não é fácil estar treinando ali, é descômodo, o corpo sente, o corpo quer parar, mas eu vou por quê? Porque não dá para desistir. Então, é constância, gente, é sobre isso para mim. É fazer todo dia o que tem que ser feito, mesmo que a motivação não esteja tão alta, mas porque tem uma verdade por trás. Encontre a sua verdade, você vai encontrar o caminho. Muito bom. Já que a gente falou nessas relações familiares que podem nos colocar para o mais ou para o menos, né? Dependendo de como que acontece essas relações e esses movimentos e tudo mais. Eu queria ver como que acontece isso também nos negócios, né? Então, como que a lei sistêmica atua. A gente falou um pouquinho ali atrás, tu deu um exemplo, né? Lá do soft skill, por exemplo. E na relação salarial também, tanto usou ali uma visão sistêmica, mas eu queria de novo se tu pudesse trabalhar, né? Como contar para nós como que as leis sistêmicas atuam, né? No mundo dos negócios. Exatamente, no mundo dos negócios, na verdade, assim, que nem eu falei, ordem, pertencimento e equilíbrio, para mim são valores inegociáveis, porque eu sigo essas 3 leis na minha vida. Eu procuro seguir isso sempre e isso vem me levando para o mais todos os dias. O Edu sabe que essa frase, né? O que é nos levar para o mais, pessoal? Só existem 2 caminhos na vida, pro menos e pro mais. Ou você tá pro jogo, tá para viver, tá para ser feliz, para ser leve, ou você tá pesando as coisas. Então é fácil sentir, né? Quando tá pesado, tá no menos. Quando tá leve, tá bom, tá gostoso. E dentro do mundo dos negócios, a gente acha que a ordem é a hierarquia. E, na verdade, o nível hierárquico dentro da organização é sobre competência, que é uma lei extremamente necessária e muitas vezes não é vista. Porque quando é da família, principalmente eu estou numa região muito de... América Latina, em geral, tem muita empresa familiar. Então, por ser da família, muitas vezes assume cargos que não se há competência para. Isso é muito ruim para o negócio, né? Isso desequilibra de várias formas. Mas a ordem é por tempo de casa, onde os fundadores, então, são... Na verdade, eles são eternos. Eu tenho exemplos de clientes do que foi trocado o comando de negócio e a empresa está patinando faz muito tempo, né? Não consegue resultados mais positivos porque é como se o fundador não merecesse, né, esse lugar, porque agora é um novo grupo que assumiu, então a gente vai fazer melhor. Então, todos que lá estão, que já estavam conectados ao fundador, sentem. Isso se instalou uma cultura pesada dentro do negócio. Então, assim, na ordem, quem chegou primeiro é quem fundou um negócio. Esse cara é para sempre, estando vivo ou morto ou já tendo vendido o negócio. Então, na ordem, a gente sempre tem que falar com quem está mais tempo sentado nas cadeiras, independente do nível hierárquico, porque o nível hierárquico tem a ver com competência. Então, é uma mudancinha de olhar, mas que faz toda a diferença no pertencimento das pessoas, que é o segundo item, né? Então, o pertencimento, o ser humano quer pertencer a grupos da vida inteira, isso, tá? A antropologia explica isso, né? Estudo da humanidade explica isso. Então, o pertencimento, toda vez que há julgamento do meu líder, que há muita competição e comparação no negócio, o pertencimento é comprometido. E quando eu não me sinto pertencente ao negócio, a tendência é que eu vou sair. Então, essas altas rotatividades, tudo bem que estamos num momento em que a tecnologia tem que entrar para o mundo, principalmente de indústrias, né? Eu trabalho bastante com indústrias, tem que ter mais capital de tecnologia, investimentos para substituir mão de obra, porque realmente tem trabalhos, pessoal, que vai ser difícil manter. Né? Dependendo da região que nós estamos no país, a gente não tem mais mão de obra para determinados serviços. E isso é um pouco do exemplo do que acontece já na Europa há muitos anos. Então isso vai ter. Agora, o pertencimento, as pessoas se sentirem pertencentes a esse algo maior, sem a empresa ter um propósito, não acontece. E o equilíbrio é o dar e tomar. Então eu vejo muita empresa ainda, é impressionante isso que eu vou falar, que não tem indicadores de resultados para os processos. Então os gestores estão lá, estão recebendo muitas vezes um salário positivo,
mas eles não têm um compromisso de gerar resultado. Isso desequilibra a relação. E aí vem aqui questões judiciais como consequência, né? Então, pessoas que colocam realmente a empresa na justiça porque se sentiram, de certa forma, humilhadas porque recebiam muito para dar pouco. E o inverso também acontece. Então, é uma dança, né? A lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio, se vocês forem ver, ela rege qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Se eu não equilibrar os meus cuidados com o meu dinheiro, ele vai faltar. Então, é tudo uma relação de equilíbrio. Então, as 3 leis, elas atuam que nem a lei da gravidade. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, no mundo dos negócios é um pouco sobre isso. Eu vi que algumas empresas bem grandes, se eu não me engano na lista estava a Microsoft, que antes de tomar uma decisão elas faziam um movimento sistêmico. Elas faziam um movimento sistêmico para entender se aquelas relações, essas leis, elas estavam favoráveis a esse mais, né? Então, quando eu comecei a olhar, porque eu comecei a fazer live em 2020, na pandemia, meu negócio ele era 100% presencial. E aí eu precisei entrar no digital de uma maneira bem tranquila, assim, né? Tipo, amanhã, né? Eu também fiz bastante. O meu próximo evento era 4/4 de 2020, 2 semanas depois da pandemia. Então, né, a gente já tinha quase 100 ingressos vendidos para um auditório de 130. Então, estava tudo pronto, os palestrantes e tudo mais, a gente teve que abortar todo esse processo e adaptar tudo para o digital. Nesse digital, eu fiz 100 lives consecutivas, todos os dias. E ali eu entrevistei, tive acesso à constelação pela primeira vez em 2020. Falei, o que é constelação? Então vamos entrevistar. Eu perguntei, isso é religião? Isso é espiritualidade? Isso é espiritismo? Eu perguntei tudo que vinha na minha cabeça. Sim. Falei, meu Deus, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Né? E aí, nesse processo, eles me explicaram. Eles trouxeram uma relação de empresas que só tomavam decisões importantes baseado no movimento sistêmico. Que bom que tu falou isso, que eu ia acabar não passando batido, né? É importante falar isso que o Eduardo está falando, a gente chama de exercício sistêmico, tá? Sempre que eu faço com clientes isso, eu sempre explico, ó, não é uma previsão de futuro. Então, eles têm que me trazer situações reais de tomada de decisão de coisas que já está na mente dos grandes players do negócio. Então, e eu faço isso com a minha própria empresa, para tomada de decisões. Então, quando eu tenho possibilidades de projetos, eu coloco isso no campo e eu vejo qual que tem mais força, se precisa algum recurso. Então essas testagens, por isso que eu falei que é tão poderoso. Porque se tu usar o campo, lá tem uma informação. E o campo, gente, é um campo mórfico, é um campo de energia que tem informações. Isso, como eu sou engenheira, a própria física quântica explica. Só que, claro, tem que ter uma pessoa capacitada para poder sentir isso e dar as coordenadas. Por isso que eu vi tanta potência no meu trabalho, estando há 21 anos no mundo dos negócios, porque as orientações eu consigo trazer mais para a realidade e para fala, né? Porque a forma que a gente comunica para o outro entender também é importante. Tu sabes que isso que a gente falou agora rolou na prática e está rolando nesse exato momento na minha empresa. E se muda a minha empresa, muda a minha família. Exato. Porque a gente pensou sobre isso e ontem a gente chegou em casa, depois dessa maratona nossa, né? A gente acabou de passar pelo nosso evento presencial com os alunos. A gente criou um mastermind, né? Que é o momento onde a gente aprofunda o conteúdo direcionado àquilo que os alunos estavam questionando. Então, quando eu montei a grade de profissionais, de palestrantes, foi baseado exatamente depois de passar em todas as sessões individuais com cada mentorado. Eu falei, a gente precisa desse conteúdo. Fui montando aquela grade específica. Então a gente passou esse final de semana bem imerso em tudo isso e aflorou, porque 3 semanas eu estava em Alphaville, né? Fui lá aprender e vi que o mundo é muito mais acelerado. E aí está o poder da ambiência. Exato. E aí eu falei, tá, lá existe isenção tributária, né, para empresas de educação. Minha empresa é de educação, é claro que precisa ter mais alguns pré-requisitos para que tenha isenção. Mas eu pensei, tá, e por que a gente não vai passar uma temporada lá? Igual alguns empresários, né, foram pro Vale do Silício, Exato. E foram para outras regiões fazer uma imersão e voltar. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um semestre, sabe, para mergulhar naquele processo lá e voltar. E aí a gente pediu uma comida, a gente chegou em casa da rua, fez compras, a gente voltou, a gente colocou a comida na mesa, e aí a gente conversando, e eu falei, então, sabe o que eu tava pensando? Ela falou o quê? Eu falei, então, a gente podia botar no campo. E ela falou assim, eu ia te falar a mesma coisa, ela. Viu? E nem os dois são consteladores, Sim, né? Mas a gente sabe da importância. E aí ela falou, por que a gente não coloca no campo? Eu falei, então tá, então vamos achar um profissional para auxiliar a gente a colocar no campo, ver
o quanto que fica mais poderosa ou não, cresce mais a entrega da nossa empresa ou não. Exato, surgiu a ideia, já dá para testar no campo. Exato, vamos testar no campo se faz sentido. É uma viabilidade já na tua cabeça, não é uma previsão, entendeu? E ainda tem como fazer isso que eu falei, eu geralmente costumo ancorar uma terceira ou quarta possibilidade não pensada para ver se aquilo são recursos. Que ainda é o que precisa, talvez precisa ainda um planejamento financeiro melhor. Daí a gente testa o planejamento financeiro. Entendeu? Vai testando coisas para ver o que ainda precisa de recurso para essa decisão ficar mais firme. Exato, porque o resto daí vai ter estratégia. É só ajuste. Então a gente até olhou, né? Se a gente pegar um imóvel assim, é quase o que a gente gasta em Floripa, quase o que a gente gasta aqui na região. Aí a gente pensou, tá, mas espera aí, se eu tô indo lá para ambiência e eu quero convidar grandes players para a minha casa, vai ter que ser uma casa mais cara. Exato. Tem que ter um investimento diferente. Eu vou ter que ter um investimento diferente. Porque quando eu tava olhando... Não, peraí, se a gente for, esse é o tipo de imóvel. Legal. Tá, mas peraí. Se eu for, é pra quê? É pra fazer minha empresa crescer 4, 5 vezes mais rápido do que tá crescendo aqui. Em X tempo menor. Pra isso, tem que ser intencional. Isso aí. Pra que uma pessoa aceite na minha casa e que seja mais atraente esse convite, a minha casa precisa ser mais bonita. Exato. Não, vamos jantar, vamos. E eu vou estar fazendo história na minha casa. Cara, que legal, vou aceitar. Muda a tomar a decisão. É claro que daí eu vou ter que colocar talvez 10 mil reais a mais por mês. Isso aí. Nesse ambiente. Mas é estratégico. E intencional, acho que tu falou a palavra certa, né? Que é sobre a gente sermos mais intencionais com aquilo que a gente acredita. Né? Liderando-se. Liderando-se, exatamente. Falando nisso, eu tô vendo uma placa aqui. Né? De quem se lidera. De quem se lidera. É claro que a gente tem números muito maiores gerados por você na sua carreira, mas aqui é um desafio da mentoria, né? Em específico, que a gente teve, já que a gente falou nesse final de semana sobre a mentoria, e aqui foi entregue uma placa, né? Tá aqui aparecendo para quem tá vendo no YouTube. Parabéns pelo seu faturamento 50k. De novo, reforço, né? Você já vem há 20 anos faturando bem e alto, mas aqui te lançou um desafio para os alunos e que você bateu e superou esse resultado. Queria falar como foi, né, essa experiência desse resultado, aí depois eu entro de novo na mentoria Lideres para te ver o que está reverberando isso lá para eles também. Exato, na verdade, porque o Edu não tinha placa de 75, tá? Eu cheguei a 75k em 50 dias, então... E eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente compreende o valor daquilo que nós temos de saber que ajuda outros negócios, a gente começa realmente a ver valor. E a moeda de troca do adulto, pessoal, é o dinheiro. Tanto é que eu sempre falo, crianças e herdeiros não fazem dinheiro. Quem faz dinheiro é adulto. Então, todos os meus mentorados sabem dessa frase, né? Que se eles não estão fazendo mais, é porque eles estão presos em alguma coisa que precisa ser olhada e precisa ser resolvido, por isso do Lidere-se, né? Eles olham para essas questões para liberar isso. Então, naquilo que tem valor, o Eduardo me deu uma estratégia, eu executei, e executei todo dia. Né? Muitas vezes faltava pouco tempo para fechar vendas, pouco tempo para lançar um produto, e eu não estava no faturamento, mas eu não desistia. Eu disse, não, eu vou tentar e tentar e tentar, porque eu sei que tem valor. E as pessoas que se conectam comigo e que vêm realmente para qualquer produto meu, eles percebem essa verdade. Então, acho que o 50k, ele é maravilhoso, né? A gente atingir esse resultado, ganhar essa placa é uma honra para mim, mas com certeza tem esse confiar e acreditar em mim mesma, com a condução de alguém também, a gente não questionar. Eu sempre falo assim, seja um bom mentorado, né? O teu mentor falou, não questione, faça o que ele está te falando, ele está a 2, 3 passos. Tanto é que se for pensar em mentoria, eu tenho mais tempo que o Edu. Mas o Edu fez coisas que eu não fiz ainda. Então, é por isso que eu tô com ele. Né? Eu quero que ele me ensine coisas que eu ainda não sei. Até porque, que nem eu falei, esse ano que é foco. Até então eu fazia mentoria, mas eu me dividia com os trabalhos da consultoria. E agora também, ainda faço, né? Deixar bem claro, o Poleto segue com os clientes, a gente segue ajudando empresas na gestão de negócios, mas a Melissa tem um reposicionamento novo, né? Eu tenho um grupo de consultoras que trabalham para mim, e aí orientadas por mim, e eu olho para o cliente, mas eu só faço a coordenação desse time. Muito bom. E no Lidere-se, né, tem bastante gente aqui que vai assistir a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Primeiro, para quem? Para quem que é o Lidere-se?
O Lidere-se é para empresários, gestores e líderes que sabem que podem ter resultados melhores e maiores. Esse é o primeiro ponto. Tá travado alguma hora, vem para o Lidere-se, né? Então, se você tem o seu negócio e percebe que não está andando para o patamar que você imagina, é hora de você vir e olhar as suas questões para resolver isso. Porque é aquilo que eu falei, o empresário é o maior da cadeira. Começa nele. Se ele ajustar algumas coisas dentro dele, o negócio vai começar a andar para o mais, cada dia mais. Então, o Lidere-se é para empresários, gestores, líderes, né, pessoas com carreira, que querem realmente mudar e aprimorar os seus processos, o seu negócio. E dentro do Lidere-se, a gente passa impreterivelmente por esses passos. Para que eu acordo todos os dias para ter clareza, né? Porque sem clareza, vocês não conseguem fazer o caminho. Vai passar pelos seus valores inegociáveis, porque precisa ter os valores para ter uma cultura dentro do negócio. E vai passar pelos seus sonhos. Porque a vida é para ser boa, curtida, aproveitar, tem que ter merecimento. Então, os sonhos, eles regem também um pouco como que eu me relaciono com o meu dinheiro. Porque muita gente, o dinheiro é para nos dar sobrevivência, com certeza, no mundo adulto, né? Mas o segundo é para realizar sonhos. E as pessoas não estão realizando sonhos, estão ficando escravas do seu próprio dinheiro. Então, são 3 pilares bem fortes dentro da mentoria. E, claro, né, a gente abre campo, a gente faz exercício sistêmico, a gente faz constelação dentro da mentoria, porque é inevitável entrar nisso na inteligência emocional, na inteligência sistêmica, e na inteligência emocional eu entro para essas feridas dessa criança que não consegue vender porque tem medo da rejeição. Então, a gente fala disso também dentro da mentoria. Por isso que muita gente sai transformada desse processo. Então, já que tu falou em transformada, eu quero voltar nesse ponto da transformação, tá? Então, pensando em transformação, vamos pensar o seguinte, né? A pessoa chega no Lidere-se de um jeito e sai de outro. Isso. Existe uma transformação. Isso. Qual a transformação mais palpável que a gente consegue contar ou esperar para quem entra na mentoria Lidere-se? Vem ficando bem claro para mim 2 em especial. Uma é clareza do que faz e por que faz. E a segunda é posicionamento. Se eu sou a dona desse negócio, eu tenho que realmente me posicionar e tomar decisões que muitas vezes não são nem fáceis nem difíceis, mas são decisões estratégicas e importantes. Então, esses 2 lugares de força, ter a clareza para onde vai levar o seu negócio e ter a clareza e ter esse posicionamento, que é o que vai levar para esse resultado maior, é o que ele sai com essas 2 chaves, com certeza, da mentoria. Tá, lembrando que ele pode ser para quem é o CEO ou quem não é o CEO. Pode ser um gestor que deseja ter um desempenho muito melhor na sua... E tem pessoas que estão num processo também de querem empreender. Então, tem pessoas que têm uma carreira, estão CLT hoje, e entram para a mentoria para conseguir co-criar o seu negócio ali na frente. Então, também tem esse perfil. Assim como eu tenho pessoas que não têm nem cargo de liderança e estão na mentoria. Tem uma que já é a 2ª renovação dela, ela quer permanecer e ela disse, mudou muito o meu trabalho, me posicionei para os meus líderes e vem mudando, assim, eu venho me sentindo bem mais leve, bem mais tranquila, ela estava muito, né, nervosa com o ambiente dela e também mudou. Então as pessoas que sentem que se conectam a se conhecer mais também podem vir, mas o foco é empresário, gestor e líder. Né? Esses caras que estão num cargo de liderança mudam o jogo. E se você está querendo empreender, também é para você. Muito bom, muito bom. Então, a gente está chegando à reta final, né? Nosso podcast, a ideia é sempre ficar ali nessa base de tempo, de referência perto de 1 hora. E eu quero, encerrando, a gente vai botar na tela de novo, lá no início já tem, né, o arroba. Mas se puder verbalizar o teu arroba aqui para as pessoas seguirem também. Perfeito, faço questão. Gostaria muito que vocês me seguissem, né? Se inscrever líder lá para mim, eu vou dar uma atenção especial para você, tem um presente para você. É @Melissa Poleto, Melissa com 2 S, Poleto com 2 T's. Simples assim, o meu nome estava disponível, né? @Melissa Poleto, mentora de líderes. Me sigam e vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o Lidere-se, que é um processo de autoconhecimento e transformação muito grande. Muito bom. Vou encerrando, vou devolver mais uma vez também para o teu encerramento oficial. E eu quero agradecer aqui todo mundo que ficou com a gente, que está assistindo a gente no YouTube, quem está escutando a gente no Spotify, quem está pegando os cortes aqui no Instagram, né, tem a cobertura da Elo Digital e a gente está no estúdio do MAC, fazendo essa cobertura, @MCastStudio. Então, se você quiser gravar o seu estúdio, tá aqui, ou gravar seus cortes, né,
Muito bom esse espaço, eu recomendo para você, vai botar na tela também, fazer o jabá aqui, que dele me dá um desconto, entendeu? Fazendo jabá aqui, ele me dá um desconto, é isso aí, mas é muito bom. E eu tô honrado de a gente chegar no 23º episódio, né? A gente decide fazer, a gente faz e é constância, então toda sexta-feira de manhã um novo episódio no ar, trazendo mentores, mentorados, meus parceiros de negócio, para a gente se conectar com o propósito e esse propósito com prosperidade. Então, Melissa, obrigado por fazer parte da minha vida, né? Você contribui positivamente, a gente faz boas trocas importantes, gosto de estar perto de você, me sinto honrado pelas nossas trocas e foi um prazer tê-la no nosso episódio. Devolvo para você, caso queira dar mais um recado para a nossa audiência. O prazer foi meu, Edu, sabe que eu tenho muito respeito e admiração pela tua pessoa também, estou contigo por isso. E pessoal, venha conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu garanto para vocês que o resultado é fantástico e a sua vida vai ficar leve, gostosa e bem aproveitada. Esse foi o nosso podcast Propósito, no episódio número 23 com Melissa Poletto. Valeu! Boa.